Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, com nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Ayrton Vieira e hoje nós falaremos rapidamente, ou melhor, daremos, por assim dizer, um fechamento aos 3 vídeos anteriores sobre a questão do Padre Fábio Fernandes, da Paróquia Nossa Senhora das Angústias, em Barra Funda, São Paulo, e o arcebispo daquele estado, Cardeal Dom Odilo Scherer. Nos 3 vídeos anteriores, quem não viu, nós expusemos a controvérsia a partir da ótica do Padre Fábio, envolvendo a missa antiga, como alguns colocaram, a perseguição à missa antiga, a perseguição ao tradicionalismo, por assim dizer, ou mesmo a tradição da igreja, e que com essas medidas, como as do arcebispo, cardeal, vão se tornando cada vez mais evidentes, mais nítidas, mais claras, posto ao descoberto. Antes, porém, de entrarmos no tema, com as minhas considerações a respeito, e principalmente o porquê de termos colocado essa controvérsia aqui no canal, que é o motivo principal, do presente vídeo, eu gostaria de me congratular, com as pessoas que não só se inscreveram nesse canal, mas acompanham esporadicamente e têm dado a sua contribuição, principalmente com as orações e com a difusão, que nos alegramos muito por ele continuar estar sendo, de alguma forma, preterido pelos meios, inclusive pelos provedores, etc. Porque os nossos vídeos, quanto mais vistos, menos visualizações vão aparecendo neles. Curioso. Isso é um bom sinal. Bom sinal porque se alguém como nós, tão pequenos, tão insignificantes, conseguimos, de alguma forma, com as informações prestadas, a maioria das quais apenas ecoadas, retransmitidas, incomodar, por assim dizer, um determinado status quo, isso é um excelente sinal. E nem que nossas mensagens cheguem a um número ínfimo de pessoas, não nos importará, porque não nos importam números. E a prova disso é que este canal não é monetizado, e nem será. Nada contra aos canais monetizados, apenas um esclarecimento com relação ao nosso trabalho. E também resolvi, por ainda não conseguir resolver o problema do áudio, tentar dessa forma, colocando mais próximo a mim o microfone, para tentar fazer com que o áudio seja mais audível aos nossos ouvintes. Muito bem, dito isto, desejando desde já um santo domingo a todos os que me ouvem e ouvirão, e que já vivemos um momento, do início do ano litúrgico, por assim dizer. Eu acredito que seja importante, então fazemos esse fechamento para não deixar simplesmente os vídeos anteriores de forma mais solta, e também porque tivemos comentários a respeito dos mesmos e até do próprio posicionamento do Padre Fábio,
E acreditamos ser necessário, prestarmos então, de forma resumida, sucinta, esse esclarecimento. Bom, desde o primeiro vídeo da série, Mas o que é isso, Dom Odilo? A gente deixou claro como fazemos comumente o nosso posicionamento. Então, para quem não viu, os vídeos anteriores e está chegando pela primeira vez, vivemos hoje na igreja uma subdivisão dos católicos em 3 agrupamentos. Podemos chamá-los assim. E nesses 3 agrupamentos se encontram absolutamente todos os católicos. Sacerdotes, não sacerdotes, religiosos, leigos, o clero ou os leigos, movimentos da igreja, congregações, comunidades, pessoas individuais, etc. O primeiro grande agrupamento, o maior deles em termos numéricos, são das pessoas que estão vinculadas, estão ligadas à pessoa do Papa Francisco como seu legítimo vigário, portanto lhe prestando submissão, obediência, enquanto vigário de Cristo. Um Papa eleito, canonicamente, legalmente, legitimamente, um Papa de fato e de direito. No segundo agrupamento estão as pessoas comumente chamadas de sede-vacantistas, ou sede-vacantes, que são as pessoas que, a partir do pontificado de Pio XII, do venerável Pio XII, já não reconhecem mais nenhum outro Papa posterior como legítimos papas. Então, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Para essas pessoas, todos estes personagens se tratam de antipapas. Papas eleitos não canonicamente, não legitimamente, não legalmente. E um terceiro agrupamento, do qual eu faço parte, a partir da morte de Bento XVI, que para nós foi o último Papa legítimo, estamos em sede vacante. Passando primeiro, a partir da suposta renúncia de Bento XVI, em 2013, a estar numa situação de sede impedida. Em outras palavras, para nós, Bento XVI sofreu um golpe de Estado, foi impedido de continuar exercendo o seu pontificado, porém, não entregou este pontificado às mãos inimigas. Não abandonou a cruz de Cristo, como ele disse, porque, como ele afirmou, o sempre é também um para sempre. A minha decisão de renunciar ao ministério petrino não revoga isso. Claro, não vamos poder entrar nessas questões, porque não é o objeto do vídeo, mas apenas para deixar um pouco sentada, uma vez mais, a nossa posição. O que houve ali não foi uma renúncia ao pontificado, ao papado, mas um anúncio de que a partir de um determinado momento, dias depois, Bento XVI estaria impedido de exercer 2 dos 4 ministérios que um sumo pontífice, a partir da sua eleição e da ratificação por Deus, da sua
imposição como Papa ele pode exercer. Ou seja, essa imposição dizemos tecnicamente o munus, quando a pessoa recebe o munus petrino, o cargo de São Pedro, o ofício de São Pedro, ela pode exercer 4 ministérios. E Bento XVI, com a declaração que ele fez em 2013, ele anunciava, não sou eu que o digo, não uma renúncia ao papado, ao pontificado, mas a 2 dos 4 ministérios que um sumo pontífice pode exercer a partir do recebimento do munus, porque esses 2 ministérios, a partir de alguns dias à frente, iriam ser usurpados pelos inimigos da Igreja e, em resumo, desde esse golpe de Estado, Bento XVI se mantém cativo, prisioneiro no próprio Vaticano, uma autoprisão imposta, para que justamente não abandonasse a barca, permanecesse, por assim dizer, segundo as suas palavras, no recinto de São Pedro até o fim. Após a morte de Bento XVI, naturalmente, aí sim entramos em sede vacante. E neste momento, continua sendo usurpada por um antipapa, que é Francisco. Delimitada mais uma vez, essa posição, é sempre bom a gente esclarecer isso, até para que as pessoas que acompanham os vídeos tenham a liberdade, a opção de continuar acompanhando ou não, continuar vendo inclusive esse mesmo vídeo ou não. E também marcando essa posição para explicar por que demos voz, por exemplo, a um sacerdote como o Padre Fábio Fernandes, que tem uma posição atualmente contrária à nossa com relação a esse aspecto. Em outras palavras, o Padre Fábio, ele se encontra, no momento presente, agrupado no primeiro segmento, o segmento daqueles que aceitam a figura do Papa Francisco como seu legítimo Papa, apesar de tantos pesares e a cada dia mais pesares que vemos. Em resumo, a nossa defesa do Padre Fábio foi por um aspecto em que muito consideramos, um aspecto que para nós é fundamental, especialmente nesses últimos tempos. E é o aspecto da retidão intelectual e da retidão moral. O Padre Fábio, apesar de ainda receber, ainda estar em comunhão, melhor dizendo, com um antipapa, ele, uma vez tomada consciência do valor, da importância, da magnitude da Santa Missa, como celebrada por quase 2000 anos, até o momento do Concílio Vaticano II, passando por todas as reformas que passou, por todos, claro, as reformas nos acidentes, não na essência, até a última reforma de João XXIII, do Papa João XXIII, 1963, ele então, reconhecendo erros artificialmente colocados na Missa Nova, na missa promulgada pelo Papa Paulo VI, Missa Novus Ordo, ele então,
partindo da sua consciência, bem formada, bem fundamentada, passa a aderir e a defender a verdade pela qual ele passa a acreditar, com base, naturalmente, em elementos sólidos. Uma pessoa que possui integridade intelectual, ela, via de regra, age dessa forma. Eu posso acreditar em um determinado momento, em determinada coisa, que não seja verdade, mas que eu acredito que seja. Só que se eu busco a verdade acima de tudo e de todos, se eu a busco de forma objetiva, se em um determinado momento eu percebo, contra todos os meus argumentos, que esta verdade não está comigo, ou não está onde eu pensava que estivesse, por mais que me doa, por mais que eu perca, eu abro mão das minhas verdades, daquilo que eu supostamente considerava como uma verdade, e passo num processo nada fácil, muito doloroso, difícil, árduo, mas necessário, a aderir a essa verdade, que não é minha, ou que não estava comigo ou no lugar em que eu pensava que estivesse. Por isso, defendemos a pessoa do Padre Fábio, neste caso. Por isso o elogiamos, por isso o reconhecemos e o respeitamos profundamente. Eu o conheci, como dito no primeiro vídeo, pessoalmente. Pude ter a oportunidade de confessar-me com ele, de assistir às suas missas. E por vê-lo, e por ver justamente essa disposição a uma integridade intelectual, a uma retidão moral, é que fiz questão de encaminhar a ele o livro de Stefania Costa, que até o momento é o único o único estudo de direito canônico sobre o problema da suposta renúncia ao papado de Bento XVI, que sabemos depois não foi uma renúncia ao papado, como dito, mas um anúncio de sede de pedida que, posteriormente à Estefania, foi muito bem e muito melhor e muito mais, em termos quantitativos, desenvolvido por André Chonti, auxiliado por uma gama de especialistas de diversas áreas e sintetizado, sistematizado por ele, pelo jornalista, escritor e historiador de arte italiano, e que escreveu, por fim, o livro O Código Ratzinger. Hoje um best-seller na Itália e que já chegou ao Vaticano. Inclusive esta semana tivemos uma notícia muito importante, muito interessante, que abordaremos no próximo vídeo a esse respeito. Pois bem, essa postura do Padre Fábio, para nós, chamou-nos muita atenção, né? Por justamente ele defender de fato a verdade que acredita. No caso da missa antiga, perfeito, ainda que passível de algumas críticas, sim, porque não podemos, em hipótese alguma, desprezar completamente a missa nova. Em determinadas situações, não somente é lícito, como válido, assistirmos a determinadas missas novas, celebradas por determinados sacerdotes, ainda assim passível de críticas,
alguns posicionamentos do Padre Fábio nas suas exposições, tanto na primeira homilia quanto na resposta a Dom Odilo, especificamente, né, com relação à missa nova, que ali ele parece descartá-la por completo, em determinados pontos. Ainda assim, a sua atitude continua sendo uma atitude exemplar para todos os sacerdotes, em nossa humilde e parca opinião. E que naturalmente, obviamente, evidentemente, não é um dogma de fé. Por isso, demos início a esta pequena série, demos sequência a esta pequena série de 3 vídeos, nos colocando ao lado do Padre Fábio. E vejam, depois dessa controvérsia, já soubemos de algumas outras perseguições começando a pulular por aí, porque, claro, quando há um fato como esse, emblemático, simbólico, isso significa que a coisa não vai parar por aí, essas perseguições não pararão. E, de fato, quase que ato contínuo, a notícia envolvendo o Padre Fábio, já soubemos, né, de um outro bom sacerdote, semelhantemente ao Padre Fábio, na defesa da missa antiga, apesar também de estar una com Francisco, em união com Francisco, com o antipapa Francisco. É uma pessoa cujo zelo é inegável pela Santa Missa, pela sacralidade do culto, né, pela doutrina da Igreja, pela fé católica, e que é o padre polonês Henrique, de São José do Rio Preto. E faço questão de citar o seu nome para que estejamos também atentos a isso. E as pessoas, por exemplo, lá da região, da paróquia, inclusive que ele e do grupo que ele auxilia, né, que ele conduz, que ele pastoreia, para que estejam ainda mais atentos, né, e unidos em união ao seu pároco, ao seu sacerdote, e outros padres, a exemplo do Padre Fábio, que desejarem manter, né, como bem vem dizendo, com cada vez mais constância, e falaremos também sobre isso num outro vídeo, as aparições de Anguera. Ficai com a verdade, defendei a verdade, ficai com o verdadeiro, autêntico magistério da Igreja. Não vos deixeis enganar as falsas ideologias, os falsos ensinamentos, a falsa doutrina, etc. Então, acolhendo, né, algumas críticas, inclusive, expostas no nosso canal, nos comentários, com relação a essa questão da missa, no pronunciamento do Padre Fábio, fizemos, então, mesmo assim, questão, apesar deste ponto e neste ponto divergimos, por enquanto, eu digo por enquanto, porque uma vez que o Padre Fábio, como eu acredito, seja essa pessoa de reta intenção, de uma retidão intelectual, de uma retidão moral, e uma vez que trabalhos como o da Estefania Acosta, de Andrea Chonti e de alguns outros ao redor do mundo, já puderam nos dar provas substanciais do antipapado de Francisco, eu particularmente não duvido que ele não demore
a reconhecer este fato. Independentemente disto, continuamos prestando nosso apoio, nossa reverência, nosso reconhecimento à atitude varonil, corajosa, íntegra do Padre Fábio Fernandes. Para concluir esse vídeo, e também como um corolário dessa justificativa, há pouco tempo eu ministrei algumas aulas sobre a obra do Padre Leonardo Castellani, o Evangelho de Jesus Cristo, uma obra publicada aqui no Brasil, felizmente, pelo Instituto Santo Atanásio. Uma das melhores coisas que eles fizeram até hoje foi publicar esta e outra obra do Padre Leonardo Castellani, o Doutor Comum, o único Doutor Comum das Américas. Durante o curso, durante as aulas, ministradas por 2 meses, a um grupo de católicos, um grupo de aproximadamente 30 pessoas, na cidade de Jundiaí, São Paulo, a quem eu aproveito para externar mais uma vez os meus agradecimentos e mandar um forte abraço a todos, cada um em especial. Ali eu esclareci às pessoas algo que eu gostaria de esclarecer também nesse vídeo. Desde que eu posso dizer que tenha havido a minha conversão verdadeira à fé católica, houve uma série de lutas, de conflitos, de verdadeiros combates espirituais, intelectuais, morais, etc. Psicológicos, né, para encontrar a verdade das coisas. Eu, apesar dos meus inúmeros defeitos, eu recebi uma graça de Deus, eu considero assim, de justamente ir atrás da verdade onde quer que ela esteja. E num primeiro momento, naturalmente, eu assistia às missas novas, que foi um ambiente no qual eu fui criado, desde os meus primeiros passos com relação ao batismo, à primeira comunhão, crisma, etc. Passei por movimentos como Renovação Carismática, como grupos de jovens, etc. Depois abandonei a igreja, vivi a minha fase de filho pródigo, por assim dizer. Isso foram mais de 10 anos. E depois 2 pessoas foram instrumentos um tanto quanto especiais, por assim dizer, para a minha conversão, que Deus utilizou para minha volta, para o meu retorno à igreja de uma forma realmente mais consciente, mas num primeiro momento o professor Olavo de Carvalho e, ato contínuo, o professor Orlando Fedeli. Em hipótese alguma, eu vou desconsiderar e ter isso na conta de não existente. Então, a partir desse processo, num primeiro momento, eu ia às missas novas, eu voltei, na verdade, para os sacramentos, após uma confissão geral, de longos anos, e iniciei por assistir às missas novas. Quando eu compreendi melhor os problemas envolvendo a missa nova, num segundo momento, então, numa segunda fase, por assim dizer, eu abandonei as missas novas por completo e passei apenas a assistir às missas antigas. Mais à frente, com a compreensão do que ocorreu com Bento XVI, com o papado,
eu fui um pouco mais adiante, de uma forma um pouco mais radical ou radicalista, e abandonei também as missas tridentinas feitas em comunhão, rezadas em comunhão com franciscos. Pessoa que eu entendia, como entendo até hoje, e isso foi desde o início. Eu nunca tive dúvidas, graças a Deus, com relação a isso, que se tratava de um antipapa, e após outras leituras, outros pontos de vista sendo pensados, refletidos, analisados, eu passei então a assistir apenas às missas em comunhão com Bento XVI, e nesse aspecto eu considero ter sido uma das raras pessoas agraciadas ao redor do mundo por ter próximo a mim uma pessoa já mencionada nos vídeos, alguns vídeos anteriores, que foi, e até o presente momento, que eu saiba, ainda é, o único sacerdote que publicamente se declarou por Bento XVI. E suas missas, desde então, passaram unicamente a ser rezadas por este Papa até a sua morte, que foi o padre Jumirei da Cruz, a quem eu aproveito mais uma vez para externar os meus respeitos, minha admiração e enviar o meu abraço. Porém, a coisa não parou por aí, porque o tempo todo e continuamente eu me pergunto, eu me questiono se os meus posicionamentos com relação a determinados pontos, às vezes essenciais, às vezes acidentais, estão corretos. Ou seja, se eu estou com a compreensão verdadeira da verdade católica, tanto em sua essência quanto nos seus acidentes. Parênteses, até o presente momento, absolutamente nada, nenhum dos argumentos que eu ouvi até o presente momento, de bispos, de cardeais, de sacerdotes, de leigos, nenhum me convenceu de que Francisco é Papa, e um Papa legítimo. Ao contrário, a cada dia que passa, eu vou percebendo que nesse aspecto, Deus me concedeu a graça de enxergar a verdade nisto. Mas, continuando com a reflexão a respeito das missas, eu passei então a entender um pouco mais à frente que as missas antigas, mesmo em comunhão com Francisco, continuavam sendo válidas, por ser a missa algo que está acima da figura de um Papa ou do mesmo papado. Então, a partir do momento em que eu tomei esta consciência de que isto convenceu a minha razão, eu voltei a assistir às missas antigas, missas tridentinas, missas em latim, mesmo em comunhão com Francisco, ou seja, una cum Franciscus. Mas não parei por aí. Até que, por fim, eu entendi, e para mim isto é válido até o presente momento, que se esse argumento valesse para a missa antiga, também valeria para a missa nova. Evidentemente, não todas rezadas por qualquer sacerdote, de qualquer forma, mas me refiro às missas novas válidas,
ainda que ilícitas. E a minha razão, ela terminou por se convencer a partir de um argumento que surgiu a partir de determinadas reflexões e leituras. Se uma missa, ainda que ilícita, ainda que irreverente, ainda que com problemas, como sabemos que temos, inclusive de elementos protestantes dentro dela, se essa missa é válida, se existe a consagração, se existe a transubstanciação das espécies, se, portanto, a hóstia se transforma e o vinho se transformam em corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ali está Jesus Cristo. E onde está Jesus Cristo, eu posso e devo estar. E mais, entre uma missa antiga, reverente, respeitosa, digna, se nela eu posso cultuar mais dignamente o meu Deus, se nela eu posso ter melhores disposições e mesmo receber mais graças em função do próprio rito, da própria forma, das próprias orações, das próprias rubricas muito mais ricas do que numa missa nova. Por outro lado, também é lícito pensar que a missa nova, de certa forma, sob certo aspecto, é tanto pior um calvário. Por ali, Jesus está sendo ainda mais maltratado, ainda mais desprezado, ainda mais negligenciado, portanto, ainda mais só. E a minha companhia, ciente de tudo isso, eu não tenho dúvidas hoje de que lhe será agradável. Por não estar ali com as mesmas disposições da maioria das pessoas, quiçá até do próprio sacerdote que celebra, em sendo uma missa válida. Isso não sou eu, não cabe a mim julgar se é ou não, a não ser que algumas coisas sejam evidentes e que me mostrem evidentemente que nessa missa não há transubstanciação, seja pelo sacerdote, seja pela forma, pela matéria ou pela forma, mas não tendo eu os elementos para me mostrar as evidências disso, e na dúvida, eu sei que ali existe um culto menos digno, e por isso mesmo, eu irei fazer companhia ao meu Deus neste Calvário, porque Ele estará ali de qualquer forma. Essa é a minha posição hoje. Esse caminho feito naturalmente serve para mim, mas poderá também servir para alguém que se encontre com as mesmas dúvidas, com os mesmos conflitos, com a mesma batalha, combate interior que eu passei ao longo desses anos. Eu sei que chegará um momento em que Nosso Senhor não estará mais nessas missas. Sei que chegará um momento, e não tardará, em que mudarão, deformarão completamente a liturgia, ao ponto de ali não haver mais a transubstanciação.
Jesus não mais se fazer presente na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Neste momento, e somente neste momento, já não haverá mais sentido para eu assistir quaisquer pseudo-missas como essas, supostas missas, porque simplesmente não se tratarão mais de missas. Simples assim. Com isso, eu gostaria de concluir esse vídeo agradecendo mais uma vez a Deus, a Virgem, a São José, patrono da Igreja, a Sagrada Família, como um todo, aos anjos, os santos, toda a milícia celeste, a toda a Igreja militante, triunfante e padecente, por entendermos o tamanho da graça que é pertencer a uma coisa chamada pequeno rebanho. A não se guiar ou não se deixar levar pela maioria, pela porta larga, pelo caminho largo, que é por onde vemos com clareza a maior parte das pessoas se dirigindo. Essa graça é uma graça que a gente não tem como mensurar. Estou em paz por ver as coisas dessa forma, até que me provem o contrário. E quando me provarem o contrário, não terei problema algum de abandonar aquilo que supostamente eu acreditava como uma verdade, mas que até o presente momento, repito, tanto com relação ao papado, quanto com relação às missas, por tudo que eu li e ouvi e vi até o presente momento, absolutamente nada me convenceu do contrário. Em resumo, de que eu não deva também assistir às missas novas, ainda que não as propague naturalmente como as missas antigas, ainda que não as defenda como a missa antiga, que sem dúvidas nenhuma é a forma mais digna, mais nobre de se cultuar a Deus, e também que o Papa seja Francisco. Que tenhamos hoje um Papa. O que sobre isso falarei mais adiante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e nosso Pai São José. Obrigados a todos que ficaram até o presente, até o fim. Deixem os seus comentários, e coloquem os seus likes ou compartilhem o vídeo se acharem necessário. Na ciência, de que nós estamos sendo literalmente sabotados, o que para mim não até é motivo de alegria, mas se vocês acharem que essas informações, que essas palavras serviram para alguma coisa, ou poderão servir para alguém, elas estão postas. Até quando? Deus o sabe. Forte abraço a todos. Sigamos em oração uns pelos outros, principalmente nesse momento em que estamos já às portas da grande tribulação que se avizinha. Que possamos chegar até o final em pé, mas na defesa da verdade. Que não seja minha ou tua, para que seja nossa. Santo Agostinho de Hipona. Santo Domingo.